Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura no livro de Mateus, do capítulo 23 ao capítulo 25. Capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes. E amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas. E as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Versículo 8. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, sob pretexto, fazei longas orações, por isso recebereis a maior condenação. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Versículo 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado sobre ele. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que os coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais, serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade,
para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Versículo 36. Na verdade, eu vos digo que todas essas coisas sobrevirão sobre essa geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa é deixada desolada, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que me digas, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Todos esses são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa, nem volte àquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Versículo 25. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Versículo 34. Na verdade, eu vos digo, essa geração não passará,
até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 36. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Versículo 46. Bendito é aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não o espera, e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará sua parte com os hipócritas, ali havendo pranto e ranger de dentes. Capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando seus lampiões saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram, e à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada homem, segundo as suas habilidades, em seguida foi viajar. Versículo 16. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na tua alegria do teu Senhor. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro,
que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Versículo 26. Respondendo o Senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao quem tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. Versículo 30. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem à sua mão direita: vinde, benditos de meu Pai. Herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque eu tive fome, e deste-me de comer, eu tive sede, e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolhestes. Despido e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes. Eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos? Ou com sede e te demos de beber? Versículo 38. E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei lhes dirá: na verdade eu vos digo que quando fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro, e não me acolhestes, despido, e não me vestistes, enfermo e na prisão, e não me visitastes. Versículo 44. Então eles também lhes responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então eles lhes responderá, dizendo: na verdade eu vos digo, que quando não fizestes ao menor destes, não o fizeste a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui nós finalizamos a leitura de hoje, e amanhã nós continuaremos e finalizaremos o livro de Mateus, do capítulo 26 ao 28. Que Deus abençoe o nosso dia.